Um bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Thaís, eu sou trabalhadora da equipe do Evangelho no Lar desta casa e eu estou aqui para fazer uma breve leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Convido a todos que possuem o livro que nos acompanhem nessa leitura e para conversar sobre a importância da prática do Evangelho no Lar. Então eu convido a todos para que nós possamos iniciar o nosso Evangelho no Lar dessa manhã de hoje com uma prece. Fechando os nossos olhos e elevando o nosso pensamento a Deus, nós te pedimos, Pai amado, que se conosco durante essa manhã de hoje, durante o dia de hoje, que nos auxilie, que nos ampare, que esteja conosco durante a leitura deste Evangelho, que a gente consiga trazer para os nossos corações, que a gente consiga trazer para o nosso entendimento todas essas palavras e que a gente permaneça cada dia mais na luz e na paz do nosso querido e do nosso amado Mestre Jesus. Que assim seja. Eu convido a todos para a nossa leitura de hoje, que ela se encontra no capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. E são os itens 8 e 9. Fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Enquanto a máxima, fora da caridade não há salvação, se apoia sobre um princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à felicidade suprema, o dogma, fora da igreja não há salvação, se apoia não sobre a fé fundamental em Deus e a imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões. Ou seja, todas as religiões trazem, a fé fundamental em Deus, o apoio em Deus e na imortalidade da alma, seja qual for o destino dessa alma, desse espírito após a desencarnação, após a morte, como quer que a gente chame, né? Então, isso é comum a todas as religiões. Mas sobre a fé essencial em dogmas particulares. É exclusivo e absoluto, e em lugar de unir os filhos de Deus, os divide. Em lugar de os excitar ao amor aos seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre os sectários dos diferentes cultos que se consideram reciprocamente como malditos na eternidade, fossem eles parentes ou amigos neste mundo. Desconhecendo a grande lei de igualdade diante do túmulo, os separa até no campo do repouso. Depois ele fala de fora, no item 9, de fora da verdade não há salvação, seria o equivalente de fora da igreja não há salvação, que é também exclusivista, porque não há uma só seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Qual é o homem que pode se gabar de possuir inteiramente quando o círculo do conhecimento aumenta sem cessar e as ideias se retificam a cada dia? Então esse texto ele nos traz uma reflexão, e essa reflexão ela não é para que a gente possa olhar o outro e dizer, o outro vive fora da igreja, não há salvação, o outro vive fora da verdade, não há salvação, porque aqui ele nos faz uma reflexão de quem tem o privilégio da verdade. O que é a verdade hoje? Se as nossas verdades elas mudam a todo tempo. O que há pouco tempo atrás era uma verdade, hoje já não é mais, porque a ciência de alguma forma avançou e nos comprovou. Na minha vida, o que era uma verdade, amanhã já não é mais, porque tudo virou e eu vi que aquilo que eu acreditava ser uma verdade absoluta já não é mais uma verdade. Seja nas nossas relações, seja no nosso trabalho, nos nossos estudos. Então, toda vez que se prende a questões exclusivistas, ou questões absolutas, a gente foge, talvez, da caridade, porque o convite do Espiritismo, e aí o Espiritismo ele entra
para que a gente possa trabalhar, e aí também, né, não seria o fora do espiritismo, não há salvação, porque a religião, ela vem num papel, e aí entra no nome religião, né, religar. A religião, ela tem um papel de nos religar a Deus. Então, a maneira como eu encontro de me religar, de me ligar novamente a Deus, ela está cumprindo o seu papel, seja na religião que for. Né? Isso que o Espiritismo nos traz e que ele nos vem à reflexão. Então, o que ele nos diz? Que fora da caridade não há salvação. Quando pensamos na caridade, a caridade ela se estrutura em cima do maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fazer ao outro o que eu gostaria que o outro fizesse a mim, independente do que eu acredito, independente do que eu sou, o que eu gostaria que o outro fizesse a mim. E amar a Deus sobre todas as coisas, né? Todas as religiões têm Deus como fé fundamental, como diz aqui no texto. Amar ao próximo. Quem é o próximo? O próximo é alguém da minha família? O próximo é um parente? É o meu colega de trabalho? A nossa verdade, né? A nossa percepção de próximo, ela mudou com o passar do tempo. Pensamos lá nas tribos, nas épocas primitivas, quem era o próximo? E aí eu pergunto, quem é o próximo de Jesus? Era aquele que se aproximava dele? Era a humanidade inteira? Então, as nossas verdades, elas se modificam, né? E Jesus dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o próximo dele éramos todos nós, sem nenhuma exceção, a humanidade inteira. Isso também se estrutura dentro de nós, o caminho da caridade, o caminho de sermos caridosos, da gente conseguir amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é o nosso objetivo maior e é aí que está a nossa salvação. Então, fora da caridade não há salvação, é nisso. Se a gente não trabalhar esse amor ao próximo, aí está a salvação. A salvação, o reino de Deus prometido. Esse reino de Deus que ele está dentro de nós. O reino de paz, de consciência. Onde eu dei o melhor que eu pude, onde eu fiz o melhor que eu pude a mim mesmo e ao outro. E quando a gente ama a nós mesmos, o alto amor, a gente ama o próximo e faz ao outro o que a gente gostaria que nos fosse feito, porque a gente já se conhece e sabe o que é melhor para si mesmo, então a gente faz o melhor para o outro, e era isso que Jesus fazia o tempo inteiro. A gente está amando a Deus, a gente está se ligando a Deus, a gente está fazendo aquilo que Deus espera de nós, e a gente está vendo Deus no outro, né? E está praticando a caridade. Então, o convite do Espiritismo, e o Espiritismo nos faz esse convite a isso, a não violentar as consciências, a respeitar a religião do outro, a respeitar a crença do outro, a respeitar a verdade do outro, mesmo que naquele momento aquilo não seja a minha verdade, porque pode ser que realmente eu olhe e pense, nossa, não é para mim, isso não é verdade para mim, e está tudo bem. É verdade do outro. Eu estou dando ao outro o que eu gostaria que ele me desse, porque ele talvez olhe a minha verdade e pense a mesma coisa, né? E a tolerância nos cabe, né? A prática da paciência nos cabe. E aí nós estamos falando aqui do Evangelho no Lar, né? A prática do Evangelho no Lar é uma prática em que a gente fala a todas as pessoas que convidem os seus familiares, convidem, não é algo imposto, né? Não fazer o outro que eu gostaria que me fizesse, eu não vou impor ao outro fazer algo que ele não quer. Então a gente faz um convite àqueles que participam conosco, né? E muitas vezes dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, dentro do nosso lar, nós temos irmãos, filhos, pais, que não são da mesma religião ou que não comungam das nossas verdades
que ainda são tão absolutas, né? E o convite é para que a gente pratique a caridade com isso. No Evangelho no Lar não é diferente. Eu sempre lembro de uma história de quando a gente tinha o Evangelho no Lar aqui presencial, em que a gente passava depois nos setores para conversar com as pessoas, de um rapaz que disse: a minha esposa é evangélica e a gente senta para ler a Bíblia juntos. Isso é o Evangelho no Lar? Porque ele era espírita e a esposa dele era evangélica. E daí a gente falou, sim, a gente fala da prática do Evangelho no Lar ser uma leitura breve de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Por que a gente fala do Evangelho segundo o Espiritismo? Porque é uma leitura que nos traz a compreensão. Kardec faz o link do Evangelho de Jesus com o nosso entendimento, ele traz para o nosso entendimento. Mas o Evangelho que está aqui é o mesmo Evangelho que está na Bíblia. E ele fazia essa leitura diária, num horário determinado, com a esposa dele, que era evangélica. Isso é Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é a prática de tu trazer o Evangelho para dentro do teu lar. O Evangelho, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele não divide, ele une, porque ele não diz que isso é exclusivo de alguma religião. Qualquer pessoa que se diga ateu ou qualquer outra religião, ela consegue amar o outro como a si mesmo. Isso está na maneira de sentir, de agir. Então, o Espiritismo ele nos traz esse lema, que nós precisamos trabalhar, que fora da caridade não há salvação, que a gente precisa unir e não dividir, que a gente precisa, aqui ele fala, fora da caridade não há salvação, é a consagração do princípio da igualdade diante de Deus, ou seja, todos somos iguais perante Deus. E da liberdade de consciência, isso é muito importante, a liberdade de consciência, de não violentar consciências com aquilo que nós acreditamos. Até porque a melhor forma de demonstrar que aquilo que nós cremos e daquilo que nós acreditamos é a verdade, ou é a melhor forma, é vivendo, é sendo tolerante, né? Eu falar de ser tolerante sendo intolerante não vai despertar no outro a admiração por aquilo que eu sigo ou a necessidade. E então a liberdade de consciência. Com essa máxima por regra, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a sua maneira de adorar a Deus, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Então é um convite, né? É um convite não para que a gente olhe o fora da igreja não há salvação, mas para que a gente tente viver o fora da caridade não há salvação, para que a gente viva dentro da caridade. Então, é um convite para a prática do Evangelho no Lar e para que a gente possa cada dia mais tentar viver essa virtude que é a caridade. Então, eu convido a todos para que nós fechemos os nossos olhos, agradecendo por esse ensinamento, por esse entendimento e pedindo ao nosso Mestre Jesus que, junto ao mentor de cada um de nós, a equipe dessa casa que tanto nos ampara, que tanto nos auxilia, sob o comando do nosso querido Dr. Bezerra, que possa nos auxiliar na boa convivência dentro dos nossos lares, que possa nos auxiliar na boa convivência dentro do nosso trabalho, para que nós consigamos cada dia mais viver a nossa liberdade de consciência, respeitar a liberdade de consciência dos outros, para que nós consigamos cada dia mais viver a virtude, a prática da caridade na sua maior
no seu maior, no que for possível, dentro da prática da beneficência, dentro da indulgência, perdoando as ofensas de cada um que nos chega, e que isso possa cada dia mais fazer o caminho do nosso entendimento para o nosso coração. Então, agradecidos que estamos, que assim seja.